Eu queria aqui deixar bem claro que o Alexandre de Moraes só está esperando o mandato do Trump acabar para vir atrás deles aqui, em parceria com o futuro governo democrata. E eles aqui sabem disso, tá? Eles aqui sabem disso. Eles sabem contra quem eles estão lutando. Inclusive tem matérias na imprensa dando conta disso, de que o Moraes fica até 2043 no STF e o mandato do Trump dura apenas 4 anos. Se não for eleito um sucessor. Eu já sei que tem gente animada apostando contra o Trump de que ele não vai ser reeleito, não vai eleger o sucessor. Eu não seria tão confiante assim. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. Se o Moraes está bravo porque foi dada a Magnífica agora na sua esposa, na Viviane Barça de Moraes, espere até a execução completa das sanções. Elas começaram a fazer cosquinha agora. Já estou sabendo que a Vivi perdeu uns contratos, né? Que pena. E para todos vocês da imprensa que estão chorando, a esposa dele, o que tem esposa? O que a minha esposa tem a ver? Que ela está com a conta congelada. Foi legal, né, Alexandre? Foi legal você assinar lá, olha, congela a conta do Eduardo, congela a conta da sua esposa. E aí, como é que eu ia alimentar meus filhos? Me responda. Eu sobrevivo do meu salário, minha conta está congelada. Ou melhor, sobrevivia. Minha esposa, né, tentou ser psicóloga, né, exercia a profissão de psicóloga, que ela se formou e se graduou. Mas o Globo, lá, o João Saconi, enterrou a carreira dela, virou digital influencer. Está com a conta congelada. Como é que eu compro, literalmente, o leite dos meus filhos? Repare que a minha situação ainda é muito pior do que a do Alexandre de Moraes. Ele pode abrir uma conta numa cooperativa do Brasil. Só que qual que é o problema? Quando você se torna um sancionado, você está na lista da OFAC, você se torna tóxico, você fica radioativo. Ninguém mais quer te contratar, porque contratar você significa correr o risco de tomar as mesmas sanções de Moraes e de Vivi Barça de Moraes. E as cifras são milionárias, meus caros. Vocês não têm noção do que a gente está falando. Vocês não têm noção do que a gente está falando. O Alexandre de Moraes, ele é bilionário. Eu falo isso com tranquilidade. Os rumores que eu fiquei sabendo chegam a 150 milhões de dólares por ano que ela acabou de perder. Você imagina o Moraes, né? Foi indicado em 2017 ou 2018 para o STF. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele tem ali cerca de 8 anos dentro da Suprema Corte. Se for verdadeiro que em cerca de 3 contratos o escritório Barça de Moraes perdeu 150 milhões de dólares ou alguma coisa parecida com isso, você imagina em 8 anos o quanto que essa galera não ganhou. E aí a outra pergunta, onde é que eles deixam esse dinheiro? Entende como é que é muito pouco para o Moraes comprar à vista uma mansão em Brasília de 16 milhões de reais? Isso que o salário dele é quase um salário de deputado, tá? É 40 mil líquido. Ele já estava se desfazendo do patrimônio para gastar alguma coisa, deixar aplicado e de repente não perder tudo. Porém, no entanto, ele também não pode vender essa casa, porque quem comprar essa casa pode ser identificado como prestando auxílio financeiro a um sancionado. E pode, por consequência, também ser sancionado. E eu já aviso, nós estamos de olho. Eu quero primeiro fechar o caixão para depois dar notícia. Com relação ao Alexandre de Moraes e a Vivi Barça de Moraes e eventuais futuros sancionados. Então, o que eu trago aqui não é uma posição de soberba, não é uma posição radical. Se eu fosse radical, eu teria que fazer mais do que o Alexandre está fazendo, correto? Bem, o Alexandre está condenando um monte de gente à prisão que não merece ir para a cadeia. Eu nem condenei ninguém à prisão. Ele congelou a minha conta bancária. A conta bancária dele não está congelada. Ele ainda, segundo dizem, né, ainda tem uma conta aqui a colar.
Não sei por quanto tempo. Então esse é o jogo. E para finalizar, vou mostrar para vocês aqui um vídeo onde eu tento usar as melhores palavras possíveis. Eu acho até que eu sou muito educado, tá? Eu acho que eu sou muito educado. Fazendo uma autocrítica, pergunto a você, você acha que nos vídeos que eu faço o problema é a forma com a qual eu falo? Me diga aí, por favor, no chat. E deixa eu primeiro... Deixa eu salvar esse vídeo aqui que eu vou... Puxa vida, fechei. Não, reabri. Eu vou querer a opinião de vocês. Forma. Porque eu fui perguntado numa entrevista na Band News sobre a forma com a qual eu falo as palavras e talvez isso pudesse ser a dúvida. Eu queria que vocês respondessem para mim aqui nos comentários. Vamos olhar o vídeo aqui da pergunta do jornalista. O Felipe da Band News. Como vocês anunciam as reuniões aparentes... Aí, ó, vamos ver? A forma como vocês anunciam as reuniões aparentemente tranquilas que vocês fazem, porque vocês usam as redes sociais com impacto, com força, né, para anunciar isso e fazendo críticas, né, a Alexandre. Até hoje eu não sei se fazer críticas é um crime, né? Aparentemente no Brasil virou um crime, né? De Moraes, a Paulo Gonet, a outras autoridades brasileiras. O problema... Eles são funcionários públicos. Nas palavras de Alexandre de Moraes, quem não quiser, né, ser criticado, que não entre na vida pública. Julgado do próprio Alexandre de Moraes. Não é a forma, é a questão de conteúdo e forma. Vocês não estão errados na forma? Olha só, estão jogando velhinha na cadeia, 17 anos, Débora, 14 anos por causa de um batom que botou lá numa estátua lá em Brasília, né? Bolsonaro, 27 anos, Braga Neto, tudo isso daí acontecendo, gente preso com lepra, perdendo o dedo amputado, né, do 8 de janeiro, colocaram autista preso, uberista, no meio dos atos do 8 de janeiro, você viu lá um cara vendendo algodão doce, querem te fazer crer que o radical é o Eduardo Bolsonaro pela forma que ele fala. Aí eu vou trazer para vocês aqui a forma com a qual eu falo. Em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento é que seria muito possível, né, a aplicação também de sanções contra pessoas que queiram insistir nessa perseguição política. Não, eu não... Viu? De novo, vou voltar para vocês aqui. Eu não falo em nome das autoridades americanas. No entanto, eu que estou sendo denunciado pela PGR pelo crime de coação. No máximo, o que o PGR poderia interpretar, ainda de maneira errada, seria que eu fosse partícipe de algo nesse sentido. Já que quem faz a sanção, quem assina, é o Scott Bessent, o Marco Rubio e o presidente Trump. Então, eles teriam que denunciar, o Alexandre de Moraes teria que denunciar e perseguir Trump, Rubio e Scott Bessent. E colocar Eduardo e Paulo como, no máximo, partícipes. Por que eles não denunciam os secretários americanos e o presidente dos Estados Unidos? Falta coragem? Porque eles denunciaram o Elon Musk. Botaram o Elon Musk de investigado, né, no inquérito das fake news. Ah, mas era antes do Trump ser presidente, né? Eu queria aqui deixar bem claro que o Alexandre de Moraes só está esperando o mandato do Trump acabar para vir atrás deles aqui, em parceria com o futuro governo democrata. E eles aqui sabem disso, tá? Eles aqui sabem disso. Eles sabem contra quem eles estão lutando. Inclusive tem matérias na imprensa dando conta disso, de que o Moraes fica até 2043 no STF e o mandato do Trump dura apenas 4 anos. Se não for eleito um sucessor. Porque eu já sei que tem gente animada apostando contra o Trump de que ele não vai ser reeleito, não vai eleger o sucessor. Eu não seria tão confiante assim. Mas vamos seguir aqui nas minhas respostas para dar uma olhada no tom agressivo e radical de Eduardo Bolsonaro. Eu não falo em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento é que seria muito possível... Eu não falo em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento... Muito agressivo, né? A aplicação também de sanções contra pessoas que queiram insistir nessa perseguição política. Não, eu não tenho qualquer gerência sobre a agenda das autoridades americanas. O que a gente faz é dar a nossa opinião ou sugestão quando nós somos convidados a fazê-lo. Ali eu estava falando da agenda do Scott Bessent, que no mesmo dia que ele nos recebeu, ele não recebeu, ele tinha uma solicitação de pedido de agenda do Fernando Haddad, o ministro da Economia lá,
e não aceitou o Haddad e aceitou receber Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. E eu deixei bem claro que, olha, eu não tenho poder sobre a agenda do secretário Scott Bessent. Para pensar comigo. Não seria um elogio, uma posição onde eu seria muito mais enaltecido eu falar que, olha, não, realmente eu fiz e acontecer, eu é que mandei ver aí na agenda do Scott Bessent. Talvez iriam me olhar e falar, pô, cara, esse cara aí é o bicho mesmo, hein? Nossa, Eduardo Bolsonaro é grandão. Mas a gente tem essa falha de, entre aspas, falha, de transmitir a verdade, de não conseguir mentir. Então confia. O problema passa longe da forma com a qual eu falo, ou Paulo Figueiredo fala. E não tem como ser mais suave do que isso. Inclusive, na resposta que eu dei lá ao Felipe da Band News, a gente vai voltar no vídeo, eu falo para ele alguma coisa nesse sentido, né? Que é uma injustiça. Se uma pessoa é moderada e o outro é radical, eu tenho que adjetivar o radical na temperatura e na altura correta para que você entenda o nível extremo dessa pessoa. Se eu privilegio ela dando adjetivos e características suaves, eu estou equiparando ela a uma pessoa suave. Eu estou sendo injusto com a pessoa que é mais moderada. Compreendem? Então há um sentido nas palavras. Eu não xingo as pessoas, eu qualifico elas de acordo com o dicionário, de acordo com a definição que eu aprendi. Então, quando o Alexandre Moraes fala que ele é psicopata, ele é um psicopata mesmo. Porque ele não cultua dos mesmos valores que uma pessoa comum cultua. De misericórdia, de empatia, de perdão. Ele é capaz, você consegue ser capaz de jogar 14 anos de idade, 14 anos de cadeia numa mulher igual a Bárbara Rodrigues dos Santos, que tem 2 filhos pequenos em casa, você vai privar a mulher de crescer e educar os seus filhos. Porque ela pegou um batom e escreveu "perdeu mané" numa estátua, quando o seu colega de trabalho, o juiz Barroso, falou essa frase para um militante na rua de Nova York, eu tenho certeza que você não seria capaz de fazer isso. O Alexandre de Moraes faz isso e faz rindo. Por quê? Porque ele é um psicopata. Psicopata esquarteja os outros e não sente remorso, não sente vergonha, porque ele não compartilha dos mesmos valores que você. Ele é um psicopata. Ele tem uma doença mental onde ele guarda dentro de si os seus valores próprios. Que valor próprio? De dar risada, de mandar uma Débora para a cadeia. De falar do jogo do Corinthians, quando ele está botando 27 anos de cadeia num ex-presidente por uma falsa tentativa de golpe. Isso é um psicopata. É a definição toda. Não é um xingamento. Não é culpa minha. Eu não estou fazendo nada. Eu só levo os fatos aqui. Eu sequer tenho o poder da caneta. Eu não posso chegar e ficar aconselhando, o presidente Trump faz isso, retire a tarifa. É que eu acredito, não falo pelo governo americano, né, mas que eu acredito, conhecendo, acompanhando um pouquinho, né, o estilo do presidente Trump, eu acho que isso aí só vai piorar o problema para eles. Para eles, né, na verdade, o STF. Então, só para finalizar, com certeza não, Felipe. Se eu fosse a Madre Teresa de Calcutá, eu ia estar sofrendo a mesma perseguição, pode ter certeza disso. Alguém duvida? Responde para mim aqui. Se fosse a Madre Teresa de Calcutá, que estivesse aqui nos Estados Unidos, denunciando as violações de direitos humanos no Brasil, o que o regime Lula-Alexandrino faria com a Madre Teresa de Calcutá? Ia jogar na cadeia também, tem dúvida disso? Eu sequer xingo eles, eu não faço nada disso. Agora, em que pese serem merecedores de xingamento, tá? Eu não sei se eu estou fazendo errado. Porque um cara que priva uma mãe de passar a infância com seus filhos, um cara que manda para a cadeia e esquece, né, joga a chave fora do calabouço lá do Clezão e deixa ele falecer, ou que cogita e ameaça jogar o presidente Bolsonaro na papuda, para citar alguns casos básicos, fora sem falar de Daniel Silveira e vários outros, eu acho que um cara desse é um baita de um, né? Vou poupar vocês do que eu estou pensando. Se querem me acusar de coação, eu tenho que ter meios de coagir. Qual foi o meio que eu utilizei? Porque eu não tenho o poder da caneta. Coação, gente, é o seguinte, é você botar a arma na cabeça de alguém e falar, faz isso, e a pessoa vai lá e faz. Isso é uma coação. Né?
Então, o que você precisa para fazer uma coação? Primeiro, você precisa ter o meio, você tem que ter a pistola. No caso, eles estão falando que eu estou coagindo com as sanções. Eu tenho à minha disposição a sanção para sancionar quem eu bem entender? Não. Eu não tenho poder nenhum sobre isso. Então, já não tem coação. Mas mais do que isso, a coação é um crime. Um crime, ele é ilícito. Qual é o ilícito de se aplicar uma lei chamada Lei Magnitsky? Não há ilícito nenhum. É uma conduta lícita, discricionária do governo norte-americano. Então, esse crime, ele é absolutamente inapropriado me acusar disso. Mas ainda assim, o PGR, subserviente, Paulo Gonet, engrenagem do regime, colocou adiante essa coação. E vamos ver se o Supremo Tribunal Federal vai receber. Então, eles estão assumindo que eu tenho total controle sobre o presidente dos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent. Isso é uma loucura descabida. No máximo, se eles quiserem forçar muito a barra, então nós seríamos partícipes. Aí eu volto lá na história do partícipe. Mas comenta para mim aí, você está achando que o que está acontecendo de congelar minha conta bancária, congelar a conta bancária da minha esposa, etc., é por causa da minha conduta radical? Acabei de mostrar para vocês as minhas entrevistas aqui. Acho que até bem humilde, palavras bem simples e bem suaves. Agora, se querem dizer que o Eduardo Bolsonaro está melando o acordo do Congresso, é claro, é errado, é injusto. O requerimento de urgência foi votado para anistia, não foi votado para dosimetria. Por que estão consultando atores que não honraram a sua palavra no passado para serem fiadores de acordos futuros? Ou dizer o que pretende se fazer no futuro, pretende se votar no Congresso Nacional? Então, meus caros, eu acho que não está difícil de entender o que está acontecendo. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição.
Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, né? São os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.